Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que esta mensagem vai lhe encontrar. Eu sou Gineida Nuva e seja bem-vindo aqui a mais um culto sabadal. Sim, sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos. Nós invadimos a sua casa para lhe trazer o melhor da palavra do Senhor, para lhe trazer edificação e transformação de vida. Eu sou Gineida Nuva e não se esqueça aí de compartilhar este link para que chegue a mais pessoas, que esta mensagem impacte e transforme não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então compartilhe este link porque vamos juntos aprender, vamos juntos crescer em espírito. Tenho dito e as pessoas também têm dito que aquilo que come pão, carne, bebe água é a nossa carne, o nosso corpo, mas o nosso espírito, ele se alimenta da palavra do Senhor, ele se alimenta da oração, se alimenta do jejum. Então é importante que nós tiremos este tempo do nosso dia a dia para meditar na palavra do Senhor, para ouvir alguém ministrar a palavra do Senhor. E hoje nós não faremos diferente, vamos trazer o melhor da palavra do Senhor, vamos dividir aqui o pão convosco. Vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Estarei aqui efetuando a leitura da palavra do Senhor. Assim diz: E juntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear uma semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a terra, e nascida sucedeu, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto. Lida foi aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Estou orando. Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, dou-te graças de exaltação por este momento. Dou-te graças de exaltação porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem semeado aqui a sua mensagem em nosso meio. O Senhor ainda permite que a palavra do Senhor, ela segue a cada um de nós. Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta mensagem. Que cada um de nós saia transformado deste momento de palavra, que cada um de nós saia transformado deste momento de intimidade. Não permita que nossos corações permaneçam, Pai, imaleáveis à sua palavra, mas que eles fiquem maleáveis e que esta palavra, ela gere frutos agradáveis em nosso ser, agradáveis para si, assim como para os homens. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou orando. Amém. Lida foi aqui a palavra do Senhor. Como eu bem dizia, não se esqueça de compartilhar este link para que chegue esta mensagem a mais e mais pessoas. Nós estaremos aqui trazendo uma mensagem super interessante. Nós lemos a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 8. O livro de Lucas, que é um dos evangelhos de Jesus, ou seja, um dos evangelhos sinóticos. Se bem sabemos, existem 4 evangelhos na Bíblia: o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Estes livros trazem a mesma mensagem, mas cada um foi escrito por um autor diferente, o autor que é Deus neste caso, mas Deus inspirou pessoas diferentes para que escrevessem. Todos trazem a mesma história. No entanto, um livro é traz a história um pouco mais apimentada ou um pouco mais completa que o outro. São chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma mensagem, têm as mesmas histórias aqui que são da trajetória de Jesus na Terra, mas cada uma foi escrita por um homem diferente. E nós lemos aqui a palavra do Senhor na parábola do semeador. E hoje o nosso tema será um coração fértil. Um coração fértil, sim. Porque muitas das vezes nós temos caminhado e nós temos visto situações que parecem-nos ou que nos são incompreensíveis. Como assim situações ou coisas que nos parecem incompreensíveis? É que no meio da igreja, é que quando saímos para evangelizar, no seio de várias pessoas,
nós encontramos pessoas ouvindo da mesma coisa, ouvindo a mesma mensagem, mas produzindo resultados diferentes. E a necessidade de se compreender o porquê disto acontecer e a necessidade de nós nos colocarmos ou nos posicionarmos como um coração fértil. E nós encontramos aqui Jesus contando esta palavra do semeador aos discípulos, mas também ao povo que estava ali ajuntado. E ele conta que um semeador, que neste caso representa Jesus, que pode representar Jesus, mas também não só representa Jesus, mas representa a nós, ou os servos de Deus que saem para proclamar a mensagem. E a semente, ela representa a palavra do Senhor, que os homens de Deus, que Jesus, ele deixa sobre o coração das pessoas. Então já está dito e claro aí, o semeador representa Jesus e representa os ministros da palavra do Senhor, e a semente representa a palavra do Senhor. Então, o dado semeador, ele sai e uma semente cai na estrada. E cai na estrada, as pessoas pisam e as aves, elas comem. E aí surge o primeiro ponto. Esta parábola, ou esta semente, ela representa um tipo de pessoa, um tipo de coração. Por quê? Porque o semeador, quando ele sai, os homens de Deus, quando eles ministram a palavra do Senhor, eles ministram a diversas pessoas, a pessoas que a ouvem em vertentes ou de jeitos diferentes, dependendo do estado do seu coração. Então, a primeira semente, ela cai à beira da estrada, que representa as pessoas que ouvem a mensagem, as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não a compreendem. E não a compreendendo eles, o inimigo vem e a rouba dos seus corações. Por quê? Porque a pessoa está dentro da igreja, a pessoa está ouvindo o evangelista, a pessoa está ouvindo Jesus falar, a pessoa está ouvindo a mensagem sendo pregada, mas não a compreende. E por falta desta compreensão, o inimigo vem e arranca a palavra dele. Então, há uma necessidade de nós buscarmos ter compreensão desta palavra, de nós buscarmos nos concentrar para compreender a palavra segundo aquilo que está sendo dito, segundo aquilo que o homem de Deus, segundo aquilo que Jesus, ele está plantando sobre os nossos corações. E o semeador continua caminhando. E outra semente, ela cai sobre a rocha, cai inteira rochosa. E esta até cresce, mas porque a terra rochosa, ela não permite que a semente tenha profundidade, a semente, ela morre. Então, esta semente que cai sobre a terra rochosa, representa aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, até a entendem, a recebem com alegria, mas não deixam que a palavra do Senhor, ela crie raízes no seu coração, porque o seu coração está endurecido. Então a palavra do Senhor não cria profundidade, não enraiza, não cresce, não progride no seu meio. Então, em que estado você está ouvindo a palavra do Senhor? Será que o seu coração não está uma terra rochosa? E por isso a palavra do Senhor, quando cai em seu coração, não consegue gerar raízes? Vamos aqui prosseguir. A palavra do Senhor prossegue e outra semente, ela cai numa terra cheia de espinhos. Ela cresce, mas enquanto cresce, ela sufoca e acaba morrendo. E esta semente que cai é uma terra cheia de espinhos, representa aquelas pessoas cujo coração está cheio de coisas deste mundo, está cheio de preocupações, está cheio de desejos, prazeres da terra. Então, ainda que a palavra ela desce, ela vem, a pessoa compreende sim. A palavra, ela cria raízes, sim, mas por conta dos seus imensos desejos, mas por conta das suas imensas preocupações, porque a pessoa ainda está preocupada com as coisas deste mundo, a palavra, ela sufoca. Então, a palavra, ela não progride de forma saudável, ela sufoca e acaba morrendo. E a palavra do Senhor, ela desce e fala ainda mais de uma semente que cai sobre boa terra. E esta cresce e ela gera frutos.
que representa o coração fértil, que representa o coração que compreende a palavra do Senhor. Então aqui temos 4 estações das pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não a compreendem, das pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas o seu coração está endurecido, que ela não gera frutos, que ela não progride. E aquelas pessoas que compreendem, deixam enraizar, mas as coisas deste mundo a sufocam no seu meio. Em que estado está o seu coração? Quando você ouve a palavra do Senhor, em que estado ela fica no seu coração? Será que você tem deixado ela enraizar? Será que ela tem crescido, tem dado bons frutos em si? Jesus, ele fala ao povo e ele fala também aos discípulos: quem destes tu és? Quando a palavra do Senhor ela é plantada em seu coração, o que você faz com ela? Será que você está no estágio 1 daquelas pessoas que não a compreendem? Se você está neste estágio, busque desde já a compreender. Se você em oração fala: Senhor, eu não consigo ter compreensão profunda da sua palavra, me ajude, permita que meu coração esteja aberto para compreender desta palavra, e ainda assim esta palavra não chega à sua compreensão, e você está no estágio rochoso, que ela entra, ela penetra no seu coração, mas não enraiza, porque o seu coração está endurecido, está carregado de mágoas, porque o seu coração está carregado das coisas deste mundo. Permita que o seu coração seja terra fértil, para que a palavra do Senhor ela gere frutos agradáveis. Todos aqueles cujos Jesus os encontrava e lançava a palavra, ele dizia: receba a cura, ele dizia: levanta e anda, e seu coração estava cheio de fé, o seu coração era uma terra fértil, verdadeiramente levantavam e andavam, verdadeiramente viam transformação sobre a sua vida. Nós vemos Jesus teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu estava com um coração tão sedento, tem um coração tão fértil para receber este Jesus, para receber desta palavra de Jesus, que ele sobe a árvore só para vê-lo, só para ouvir daquilo que ele tinha para dizer, que chama a atenção de Jesus. E Jesus, ele olha para ele e chama Zaqueu a descer até si. E quando Zaqueu desce até si, seu coração estava tão preparado, tão sedento de ouvir aquilo que Jesus tinha para ele, que quando Jesus autoconvida-se a chegar à sua casa, Zaqueu, ele decide mudar seus caminhos. Zaqueu, ele era um pagão, ele era um cobrador de impostos injusto. Ele roubava do povo. Mas a partir daquele momento, porque ouvira a mensagem de Jesus, ele disse a Jesus, e ele voltou, ele pagou, ele sacrificou, entregou tudo aquilo que ele vinha roubando. E ele mudou os seus caminhos. Como está seu coração? Se o coração não era terra fértil, a partir deste momento, ore e diga: Senhor, eu sei que não tenho deixado esta palavra enraizar. Eu sei que não tenho deixado esta palavra progredir, dar frutos, mas eu clamo diante de si. Permita que esta palavra, a partir de hoje, gere frutos, que meu coração, a partir de hoje, seja uma terra fértil para que a sua palavra seja implantada e que ela gere frutos agradáveis. Esta é a pequena palavra que eu trazia para si nesta noite. Não se esqueça de compartilhar este link para que chegue a mais e mais pessoas. Aquela pessoa que você sabe que tem puxado para que ela vá à igreja, mas não tem visto mudanças sobre a sua vida, porque o seu coração ainda permanece inerte, ele ainda permanece rijo para ouvir desta palavra. Diga a esta pessoa: tenha um coração fértil para que a palavra do Senhor seja semeada e gere frutos sobre a sua vida. Eu sou Gineida Nuva. Esta é a mensagem do Senhor. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!